Ok, tá. Então, boa tarde a todos e todas. Deixa eu ver se está aberto meu áudio. Tá. A todos e todas que estão aqui hoje. A gente está aqui para conversar sobre os impactos desse cenário de pandemia e a participação das mulheres na pesquisa. Tema bastante relevante e que eu confesso que eu estava bem ansiosa pelo debate. E fico feliz que hoje a gente pode contar com a participação das nossas convidadas, a professora do PPG de História e da graduação também, e licenciatura de História, a doutora Tatiana de Amaral Maia, a professora doutora Mônica Riff Moreira Roca Viana, do PPG de Ecologia e Evolução da Biodiversidade, também da PUC. Então, em nome da comissão organizadora, eu agradeço as duas por ter aceitado, né, estar aqui hoje conversar com a gente. Também agradeço aos demais presentes que estão aqui hoje para prestigiar mais uma atividade do nosso evento, que se encerra hoje, no último dia de seminário discente. Inclusive, mais tarde a gente vai ter a nossa palestra de encerramento, o novo normal, o futuro da pesquisa em ciências sociais. Então, fica o convite para todos que puderem participar às 18 horas. E uma novidade que a gente queria divulgar hoje, que a gente criou um canal no YouTube do grupo discente do PPG-CS, e lá a gente vai postar todas as atividades e oficinas que rolaram durante o evento, menos os GTs. Então fica o convite para quem quiser compartilhar e acessar as atividades que não conseguiram assistir em tempo real. Então a gente vai colocar aqui também no chat o link do nosso canal no YouTube. Em relação a essa atividade, eu também queria agradecer imensamente a nossa colega Roberta Presser por ter topado se aventurar nessa ferramenta, né, e nos ajudar a construir esse canal, que pode parecer simples, mas é cheio de detalhes e dá um puta trabalho, né, Roberta? E ela fez isso para nós e merece muito agradecimento e reconhecimento por isso. Enfim, era esses os recados que eu tinha para trazer para vocês. Então, a gente pensou em uma fala de 30 minutos para cada. Eu aviso quando estiver chegando o final dos 30 minutos, tá bom? Aí começa pela professora Mônica, é isso? O que tu acha, Tatiana? Sim? Ah, perfeito. Beleza. Então tá, então eu queria começar agradecendo pelo convite, fiquei super feliz no ano passado que a gente se conheceu, né? Parece que faz muito tempo mais, mas foi o ano passado. E eu fiquei super feliz quando a gente acabou se aproximando, e porque embora eu seja uma pesquisadora da área de neurociências e faço pesquisa na área de toxicologia, eu tenho um grupo de pesquisa de equidade de gênero na ciência e na academia, que é mais voltado para o ambiente no qual eu transito, né? Que é a área STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E, na verdade, é uma área que também estuda muito menos isso. Então, eu acho que eu tenho um monte a aprender e a troca que a gente teve ano passado foi muito legal. Então, eu estou bem feliz que a gente, mesmo que à distância, tenha se reconectado e espero que a gente tenha outras oportunidades. Então, muito obrigada pelo convite para estar aqui, né? Uma das coisas que, talvez pelo meu viés de formação e pelo tipo de pesquisa que eu faço, uma das coisas que eu sempre começo falando, e às vezes é o tema principal da minha contribuição nesse tipo de, né, em eventos dedicados a esse assunto, é mostrar um pouco que não é mimimi, né? A gente tem uma disparidade entre a representatividade e a gente tem uma situação distinta entre, em alguns cenários, entre homens e mulheres, sem entrar mesmo em questões, outras questões, se a gente vai para, né, assim, analisar mais cuidadosamente a questão das minorias, mulheres negras ou outras coisas, a coisa vai ficando mais complicada. Mas eu acho que é sempre legal a gente, legal não é, né? Mas é sempre útil a gente começar falando um pouco da realidade, do que a gente sabe, até porque eu acho que o grande assunto que a gente tem hoje é que em situações, né, em que a gente tem uma instabilidade ou a gente tem maiores desafios em cima de um cenário que já estava estabelecido, normalmente as posições mais vulneráveis ou menos representadas ou que já têm mais dificuldade tendem a sofrer mais. Então, que eu preparei alguns slides porque eu queria mostrar um cenário do que é a nossa situação, assim, reconhecida pré-pandemia, de uma forma geral, para mulheres pesquisadoras, né, no mundo, no Brasil, para que depois a gente pudesse falar um pouco do que a gente já sabe de impactos reais agora, durante a pandemia, por mais que para nossa escala de vida, né, de tempo, tenha sido uma eternidade esses últimos 6, 7 meses,
não é muito tempo para que se consiga fazer estudos sistemáticos, mas tem alguns dados já muito bons mostrando que, por questões que provavelmente a Tatiana depois vai conseguir endereçar melhor do que eu, a gente já tem algumas evidências boas de que a pandemia tem repercutido mais significativamente em termos de produtividade nas mulheres do que nos homens. E acho que o principal é a gente ter oportunidades para falar sobre isso, e não necessariamente a gente precisa concordar. Existem sempre, né, limitações nos estudos, e uma das grandes limitações eu acho que é uma limitação de tempo, né? A gente ainda precisa de mais tempo para entender isso, mas se a gente continuar, né, começar a se articular, talvez a gente nem precise de tanto tempo, a gente possa pensar em estratégias e iniciativas que eventualmente possam apoiar um pouco mais as mulheres. Então, eu queria mostrar uns slides, eu não sei quem que é o host, mas Professor eu acho que eu Rafael, preciso ser, pode eu acho que eu ir. preciso ser Já co-host habilitei para já. poder... Ah, já, obrigada. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, eu preparei esses slides. Eu usei várias fontes que depois, inclusive, se vocês quiserem, eu posso compartilhar. A maior parte delas aparece nos slides para falar hoje. Essa é uma imagem dessas pessoas carregando o vírus morro acima, né? Que eu peguei emprestada de um artigo do PNAS que saiu esse ano exatamente sobre esse tema. Então, como eu disse para vocês, vou falar um pouquinho do cenário e depois do que a gente tem e talvez sugestões do que pode ser feito, mas acho que as sugestões do que pode ser feito a gente pode deixar, inclusive, para nossa conversa depois, para não tomar muito tempo, né? Nós sabemos que as mulheres, isso aqui é um gráfico que mostra dados de estudos da Unesco, que são repetidos a cada 5, 6 anos, e esses são os dados de 2008 e 2014, mostrando a proporção de mulheres e de homens, aqui mulheres estão em azul e homens estão em roxinho, ao longo da carreira científica. Então, se vocês olharem aqui, nós temos primeiro graduandos, mestrandos, doutorandos, né, ou já mestres, doutores, e aqui pesquisadores já independentes. E esse aqui é um estudo que, na verdade, foi feito em 226 países e mostra um fenômeno que se repete de maneira geral, claro que com uma média, né, com essa quantidade de dados, existem situações em que isso não segue esse padrão, mas de maneira geral a gente tem a gente vai perdendo as mulheres ao longo da progressão na carreira. E uma coisa que é importante a gente pensar é que no Brasil nós temos um perfil muito assim, e eu vou mostrar no próximo slide, mas a gente ainda tem uma situação social, por outros motivos que não vem ao caso agora, em que mulheres são a maioria na graduação, né? Se a gente olha os estudantes universitários no Brasil, as mulheres são maioria, mas ainda assim a gente repete esse padrão. E acho que é importante a gente falar sobre ele, porque a gente provavelmente vai observar outras mudanças. Então, isso aqui é o que eu acabei de dizer. Isso aqui é um gráfico diferente que mostra mulheres e homens ao longo dos diferentes tipos de bolsa que o CNPq concede. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem, como na graduação a gente normalmente tem mais mulheres, a gente tem entre bolsistas de iniciação científica na média no Brasil, a gente tem 55% de mulheres e 45% de homens. Contudo, quando a gente vai vendo a progressão ao longo do tempo para estágios mais, né, de maior formação, a gente vê que logo no mestrado isso se inverte, no doutorado está mais ou menos constante, mas quando a gente vai ver bolsistas de produtividade e pesquisa, a gente nota uma proporção muito diferente. A gente tem 36% de mulheres e 64% de homens. Provavelmente todos vocês já ouviram aquele argumento, é uma questão de tempo, né? E tem uma autora que fala muito sobre isso, que eu gosto muito, que tem um livro, inclusive, que se chama Por que Tão Devagar? A gente sabe que considerando o tempo que nós já temos uma igualdade de mulheres e homens na graduação, na média, a gente já deveria ter tido tempo de equalizar um pouco isso. Então, talvez tenha outros problemas aí que não são só uma questão de tempo. E eu não cheguei a chamar atenção, mas aqueles dados da Unesco mostravam que 2008 e 2014 não teve mudança nenhuma, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar alerta para isso. E quando a gente olha as bolsas de produtividade de pesquisa, mesmo na nossa instituição, que é uma instituição que mantém salários iguais para homens e mulheres, etc., a gente também tem, né, uma proporção de bastante mais homens do que mulheres. Nos próximos 2 slides eu vou mostrar um estudo que é super grande, mas eu vou tentar ser sintética para a gente não perder muito tempo. Esse artigo foi publicado e ele mostra tanto a concessão de bolsas
para homens e mulheres, quanto estratificado por tipos de bolsa de produtividade de pesquisa, que são as bolsas que os pesquisadores já estabelecidos no Brasil podem receber. Não quer dizer que todos tenham, é um processo competitivo, a gente se candidata e tem que renovar essas bolsas, né, ao longo da carreira toda. E aqui a gente tem dividido em 3 grandes áreas: ciências exatas e da terra, ciências da vida e humanidades e ciências aplicadas, ciências sociais aplicadas. Se vocês olharem em algumas áreas, a desproporção é muito grande. Esse estudo, ele fez, inclusive, por subárea e por comitê assessor dentro disso. E daí a gente tem todo um outro assunto, mas que hoje não vai dar tempo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que nós temos não só uma maioria de homens na maior parte das áreas, inclusive naquela que eu trabalho, não é o caso necessariamente das humanidades e ciências sociais aplicadas, mas a gente também tem essa maioria de homens, ela também acompanha os níveis de bolsa. Um A é o melhor tipo de bolsa, é o mais reconhecido, é o mais difícil de obter, é aquele de pesquisadores mais sênior, e a progressão começa no nível 2. Tá? Então, vocês veem, aqui não é 7.700, aqui é 77, é 54,8, tá? Não tem esse 77 aqui na frente. Muito bem, esse mesmo estudo mostrou uma outra coisa que também é preocupante, que é quando a gente olha a concessão de recurso de pesquisa do edital universal do CNPq, que é o mais amplo e que se aplica a todas as áreas de conhecimento, a gente tem um perfil que repete isso e que também concede mais recursos para pesquisadores, para homens. Esses dados, eles foram corrigidos em alguns níveis para percentual de candidaturas, não necessariamente para candidaturas, eles foram corrigidos para representatividade por área, porque isso é difícil, não dá para a gente dizer que é uma injustiça os homens estarem ganhando mais dinheiro se as mulheres não estão se candidatando a esses recursos, né? Então é importante ter esse ajuste, mas ainda assim, se vocês olharem todas as áreas, né, o percentual maior de concessão, inclusive ele se inverte, ou pelo menos ele não acompanha em áreas que tem uma boa representatividade feminina. Então, esse é um cenário que a gente poderia explorar muito mais, mas eu só queria apresentar ele de uma maneira geral para a gente ter ele como base, pensando que a pandemia pode trazer desafios e acabar comprometendo mais mulheres do que homens nessas atividades, tá? Tem estudos bem, assim, não existem muitos, mas existem alguns estudos já com uma metodologia bastante robusta, mostrando, por exemplo, que mulheres sofrem um viés no processo de peer review, tanto de publicação quanto em solicitações de verba de pesquisa, né? Aplicações para grants e coisas assim. Tem um estudo que foi publicado, agora todo mundo de todas as áreas, inclusive quem não é cientista já ouviu, tá familiarizado com o Lancet e com as plataformas pré-print, então né, tem um estudo do Lancet que mostra que mulheres têm que ser percebidas como 2,5 vezes mais produtivas para terem o mesmo tipo de nota nessas avaliações, o que mostra que existe um viés significativo, e eu não estou aqui querendo travar uma guerra, inclusive eu preciso registrar que nesses estudos os avaliadores e tanto dos grants, né, dos pedidos de verba, quanto para publicações, incluíam homens e mulheres. Então nós temos um viés, e nós temos um viés aparentemente bastante estabelecido entre nós mulheres também, né? Que é uma outra coisa a pensar. E a gente sabe que mulheres tem até um movimento para incluir mais mulheres em diferentes tipos de atividades para favorecer o desenvolvimento do currículo delas, porque nós sabemos que mulheres são menos convidadas para palestras, para dar palestra em conferências, são menos convidadas como consultoras ou nos comitês ad hoc, ou mesmo nos comitês de área de algumas agências, né? Então isso também é importante. Mas isso era um cenário. Não é um cenário muito otimista, mas é um cenário que eu acho que a gente pode, né? Assim, não é uma questão de opinião, como eu disse, não são dados, né? Vários estudos ali e alguns dos que eu vou mostrar tem um que tem 1,5 milhão de artigos. Então é uma coisa assim, né? Não tem muito contra-argumento. A gente pode pensar nas causas disso. Mas quando a gente pensa na pandemia e a gente se dá conta que a pandemia, né, de Covid-19 alterou completamente as nossas dinâmicas de trabalho e as nossas vidas pessoais, as nossas dinâmicas domésticas, a gente tem que ter claro que normalmente a gente nunca passou por uma pandemia assim a nível mundial com a estrutura social que a gente tem, né? A gente pode falar da gripe espanhola, de outras coisas, mas a gente não tinha essa estrutura que nós temos hoje em dia, com seus desafios, mas a gente sabe que desafios ou cenários desafiadores tendem a agravar privilégios e
né, quando a gente não tem a gente já tem uma desigualdade e a gente está trabalhando não necessariamente para buscar equidade, para tentar reverter, a gente pode acabar tendo um efeito mais deletério, né, e mais pronunciado em minorias. E a gente não está falando só de uma questão de viés de gênero, a gente está falando de uma questão macroeconômica, social, de saúde mental, mas nós sabemos que para a pesquisa, os recursos estão ficando cada vez mais limitados, né? Exceto no direcionamento de recursos emergenciais para pesquisas na área de Covid, a gente já sente, e a gente passou o ano passado um momento, né, momentos muito angustiantes, e a gente está né, num evento da pós-graduação, a gente teve cortes de bolsas, a gente teve novas estratégias de concessão de bolsas, a gente teve, assim, uma série de, né, desafios que evidenciam que, embora a ciência nunca tenha sido tão comentada na mídia, a ciência, né, no macro, está sofrendo também e vai sofrer provavelmente mais ainda com o avanço, né, da recessão e, né, de dificuldades econômicas e assim por diante. Eu vou tentar mostrar alguns dados rapidamente de 2 artigos principais que saíram exatamente sobre esse tema e que existem outros, mas eu achei que esses eram alguns dos que tinham dados mais robustos, tá? Eu vou tentar minimizar aqui para ver todo. Então, o que nós temos? Esse aqui é um artigo que se chama, né, Onde estão as mulheres? Inequidades de gênero em relação à autoria de artigos científicos no Covid. Notem que é um artigo que foi submetido em maio, então a gente ainda estava num momento que talvez, inclusive, os pesquisadores achassem que não ia demorar tanto tempo, né, não ia se prolongar tanto. Mas esse estudo fez um levantamento super grande, só de artigos científicos, tá? Comparando a autoria de mulheres e de homens. E eles encontraram eles estratificaram os dados em relação a vários fatores, mas eles encontraram de maneira geral o que a gente já sabia, né? Se vocês olharem aqui, isso aqui é de acordo com o impacto científico dos periódicos nos quais os artigos estavam sendo publicados nesse momento, e tanto como primeiro como último autores, mulheres normalmente, em média, nos artigos científicos, isso não envolve livros ou plataformas pré-print, tem uma autoria de cerca de 30%, correspondem a cerca de 30% dos autores em qualquer posição, né? Nesse estudo, eles encontraram uma proporção um pouco menor do que existia antes. E aí tem uma coisa que é super importante, que fica mais claro no próximo slide, que é o seguinte: esse estudo só pegou artigos sobre Covid-19. A gente pensa, tá, mas por quê? Porque, na verdade, é um ótimo jeito para controlar para o fato de que não existiria uma história por trás disso, porque ninguém publicou, porque não existia Covid-19 para publicar a respeito em 2019. Então, todos esses artigos são artigos que foram gerados muito rapidamente nos últimos tempos e que, de certa forma, são um cenário que não é perfeito em relação à eliminação de vieses, mas poderia nos dar uma fotografia muito clara de como é que estava o trabalho sobre Covid, provavelmente desde, para quem começou muito cedo, janeiro e fevereiro, mas provavelmente a maior parte dos pesquisadores começou a trabalhar com isso em menos tempo, né? Então, esse é um estudo bastante grande e um dos grandes achados deles é isso aqui. Eles demonstraram que se a gente compara, nesse caso, em alguns periódicos médicos, certo? A gente vê que a média de autoria das mulheres nesses artigos é significativamente menor do que a média que existia antes em todos os temas e assuntos nos periódicos médicos. Ou seja, usando o Covid como tema, houve uma redução na autoria feminina, e essa redução ela é mais significativa ainda se a gente faz uma análise de primeira e última autoria, que normalmente são as pessoas né, que têm maior envolvimento com o trabalho. Uma outra coisa que esse artigo mostrou, e ele fez isso, ele analisou essa redução por continente, e aqui a gente tem primeiro e último autor, e ele mostrou, por exemplo, que na África, olhem que coisa, né? Na África, a autoria feminina, na média de artigos publicados né, com autores do continente, a gente tem cerca de 10%, 15%. Nós estamos aqui englobados na América, mas uma das coisas que os autores chamam a atenção é que provavelmente em locais em que existe uma discrepância maior, a gente vai ter efeitos mais pronunciados. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode ficar atento. E eu imagino que o meu tempo já deve estar meio que acabando, então eu queria falar de mais 2 coisas. Eu vou pular esse aqui e vou mostrar esse aqui. Isso aqui é um outro estudo, tá, que está
descrito num texto que foi publicado na Nature também em maio, que fala sobre pré-prints, né? Porque vocês viram que provavelmente o que mais aconteceu foi um aumento na produção de publicações em plataformas pré-print, não necessariamente de artigos em periódicos tradicionais. A gente mesmo já ouviu falar, a mídia fala, né? Artigo que está disponível, mas que não foi revisado por pares ainda, porque está lá nas plataformas que tem um sistema diferente de revisão. E aqui tem algumas das principais plataformas, então isso aqui não é um tema específico, mas se a gente observar que a quantidade de mulheres que são primeiras autoras, comparando com períodos anteriores à quarentena, à pandemia, a gente vê que não existia uma diferença, existe um efeito sazonal, digamos, em algum nível, mas a gente tem um efeito significativo de queda, né, em algumas dessas áreas nesse período. De novo, não é um efeito super intenso, porque ele parece ser específico de alguns temas ou áreas de conhecimento. E por último, nesse mesmo trabalho, eles comentam os achados de um outro estudo que mostra que as mulheres têm submetido menos projetos naquelas plataformas que a gente tem acesso a esses dados, porque a gente nunca sabe o número de pessoas ou de mulheres ou de homens que fazem submissão de projetos de pesquisa. A gente só sabe os que são contemplados, né? Mas aqui em algumas plataformas como clinicaltrials.gov, etc., que são plataformas que exigem o registro dos protocolos antes de executar o projeto, a gente vê que existe uma redução, pelo menos em algumas áreas, né? Mas ainda assim, os dados estatísticos estão lá, é uma redução pequena. Talvez pequena porque a gente estivesse fazendo uma análise em maio do efeito de uma pandemia que começou em março a nível mundial, né? Mas isso já é especulação. E eu queria terminar mostrando isso aqui é um dado do IBGE, né? No qual a gente que demonstra uma coisa que a gente sabe e que é uma coisa que se repete em muitos países, mas nós temos, né, no Brasil quando a gente olha e quando a gente avalia o número de horas dedicadas a tarefas domésticas, a cuidados de crianças ou de idosos, a gente vê que as mulheres tradicionalmente elas dedicam muito mais horas a essas atividades por semana, né? E varia um pouco de acordo com a região do Brasil, mas de maneira geral as mulheres fazem isso. Tem uma questão aí né, de minorias que eu não vou entrar, que é importante também a gente ter claro, mas isso eu acho que talvez seja um dos grandes fatores, e o que eu estou dizendo é uma especulação, mas a gente, né, pode estabelecer no máximo uma correlação entre isso, essa redução, né, e esse novo momento que a gente está vivendo, e acho que a gente, né, eu não preciso ir além disso, eu acho que a gente tem que pensar o que está acontecendo, o que pode acontecer, porque esses artigos que eu mostrei para vocês foram publicados em maio e eles mostram um cenário que sugere uma redução em todos os níveis da produtividade científica feminina, né, de cientistas independentes, graças nesse cenário de pandemia, né? Então, essa autora aqui desse artigo do PNAS, ela sugere que o Covid tenha já exacerbado, né, as inequidades de gênero e que a gente precisa ter uma conversa né, honesta sobre como a gente poderia mitigar esses vieses ou, eventualmente, acompanhar para conseguir demonstrar o que realmente está acontecendo, já que nós estamos agora já em outubro e continuamos num cenário de pandemia, né? Eu acho que eu posso parar por aqui. Os meus próximos slides provavelmente vão ser as coisas que a gente vai conversar, tá? Mas eu queria terminar agradecendo e só lembrando vocês que essa semana nós tivemos uma coisa super positiva, que foi a concessão do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina para duas grandes cientistas mulheres, e foi a primeira vez que duas mulheres dividiram sozinhas o Prêmio Nobel. Imagina, em toda a história do Prêmio Nobel. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Reconhecer as coisas boas que acontecem, mas ficar muito atento, porque as repercussões de uma pandemia podem ser muito significativas, e o que a gente está mapeando nesses dados de autoria, e principalmente de primeiro e último autores, são, né, cenários que envolvem cientistas já estabelecidas, mas também jovens cientistas que estão no momento de avançar nas suas carreiras e que podem, inclusive, ser mais impactadas pelo que acontecer, se a gente não levar a sério e falar sobre isso. Tá? Então,
com isso eu termino. Espero não ter falado muito tempo. Obrigada, professora. Não. Tens a palavra, Tati. Deixa eu só conseguir fazer... isso. Bom, eu queria então agradecer, né? Primeiro parabenizar a professora Mônica pela excelente conferência. A gente que é da área de humanas nem sempre tem a possibilidade de dialogar com profissionais de outras áreas, então é muito importante esse diálogo. A gente vive num mundo em que a interdisciplinaridade só tem a somar, então para mim foi ótimo, Mônica, ouvi-la e ver as suas reflexões aí através dos slides. Bom, eu então quero começar, né, também agradecendo à comissão organizadora, à Tayane, ao Rafael, a Roberta, desculpa se eu esqueci o nome de mais alguém da comissão, por ter confiado em mim na tarefa de vir aqui fazer um diálogo, né, uma conversa com vocês sobre esse tema que é tão urgente, que é a questão da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, sobretudo no meio acadêmico, e mais do que isso, os impactos que a pandemia gerou, não é, nessa normalidade já tão desigual, né? E que, ao que tudo indica, vai tornar ainda mais penoso a permanência, não é, das mulheres na carreira acadêmica, com consequências de médio e longo prazo. Então, eu vou apresentar aqui, na verdade, o meu texto eu não imprimi, então eu vou falando mais ou menos e eu espero que todos estejam me vendo bem e me ouvindo bem. Qualquer coisa, Tayane, você me avisa, tá bom? Porque eu diminuí aqui o Zoom para eu poder acompanhar o texto que eu estruturei para minha fala de hoje. E eu espero cumprir aí o meu tempo bem bonitinho. Bom, a gente sabe que historicamente as mulheres elas se organizam, não é, em busca da sua participação para além do mundo privado, quer dizer, da sua participação na vida coletiva em condições similares ao dos homens. Isso demonstra muito da importância da nossa mobilização no processo de construção da superação das desigualdades de gênero. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no movimento das sufragistas, ela foi um movimento fundamental para a conquista do direito ao voto. O mesmo vai acontecer com outros direitos, como, por exemplo, a lei do divórcio aqui no Brasil, que só vai ser aprovada em 1974. Ou ainda orientações mais recentes do Ministério da Saúde sobre o direito das gestantes e parturientes, não é? Ou ainda a necessidade de estimular a presença das mulheres na ocupação de cargos eletivos, seja no executivo e no judiciário. Lembrando aí que a gente começou, não é, hoje a campanha eleitoral no rádio e na televisão, apesar da campanha já ter iniciado, né, nesse momento tão difícil. Então a gente vive hoje, é por isso que eu acho que a gente também está aqui, aquilo que a Heloísa Buarque de Holanda chamou de explosão feminista, quer dizer, a emergência de novas pautas a partir de 2015, de novas pautas que pertencem, não é, ao debate feminista, vão ganhar o espaço público. E, sobretudo, através da força das redes sociais, né? As redes sociais e a internet, elas são uma revolução não só no âmbito econômico, mas também político, cultural, comportamental. E a explosão feminista, que a gente observa no Brasil desde 2015, ela vai carregar muito, e não só no Brasil, mas em outros países, desse impacto das redes sociais na vida coletiva. Então, entendendo a pluralidade dessas pautas, é muito interessante, porque a Heloísa Buarque de Holanda ela vai chamar a atenção que a quarta onda feminista, por exemplo, ela não vai se autodenominar feminista. Mas a gente hoje vê, não é, como as jovens fazem questão de se apresentar, sim, não é, como mulheres envolvidas com a questão do feminismo, sobretudo não como uma forma de polarizar com os homens, mas de demonstrar o quanto a participação efetiva das mulheres no espaço público, no espaço político,
não é, na vida coletiva, ela pode trazer inúmeros ganhos para uma sociedade com maior justiça social que inclua todos, independente da sua condição de gênero. Bom, então, entendendo a pluralidade dessas pautas, inclusive dos dissensos internos no próprio movimento, eu decidi recortar essa apresentação no debate sobre as mulheres, nas tarefas de cuidado, não é? Nas mulheres que atuam na ciência e os impactos já causados pela Covid-19, que são impactos, como as pesquisas vêm demonstrando, que vão ultrapassar a pandemia. Quer dizer, a pandemia vai, em algum momento, né, terminar, especialmente depois de uma ampla vacinação, de uma vacina segura, mas os impactos na vida das mulheres que têm carreira no âmbito da ciência, eles, ao que tudo indica, vão permanecer por médio e longo prazo. Antes de tudo, eu gostaria de reconhecer, então, de que lugar eu falo. E eu penso que o convite, de certa forma, levou também isso em consideração, né? Eu sou uma mulher branca, professora universitária, na casa dos 40 anos, mãe de um menino de 3 anos, eu sou cisgênero, casada e de classe média. Isso significa que eu estou me reconhecendo como um sujeito histórico da experiência de pertencer à vida acadêmica, acumulando tarefas de cuidado em plena pandemia, muito mais do que uma especialista aí nas temáticas de gênero, já que, como eu anunciei, eu fundamentalmente trabalho com o Brasil republicano e a questão dos autoritarismos no Brasil republicano. Ainda cabem às mulheres, de maneira geral, as tarefas de cuidado, né? Quer dizer, cuidado não só com filhos, mas com pais, avós, animais de estimação, assim como o planejamento da vida e da casa. E é importante a gente dizer isso, porque mesmo se a gente pensar na sociedade do Rio Grande do Sul, não é, que tem taxas de natalidade cada vez menor, quer dizer, as mulheres têm cada vez menos filhos, mesmo as mulheres que não têm filhos, elas têm a responsabilidade da tarefa de cuidado, seja com os seus pais, não é, ou com parentes que necessitam de cuidados especiais. Nós somos uma sociedade que está envelhecendo e a quem cabe essa tarefa? As mulheres. Em tempos do que eu chamo de desigualdade normalizada, né, não são tempos normais, mas de desigualdade normalizada, as mulheres contam com redes de apoio formada por outras mulheres, as suas babás, empregadas, professoras de educação infantil, tias, avós, vizinhas, para compartilhar esses cuidados e administrar a carreira profissional e a vida pessoal. E o resultado, como mostram muitas pesquisas, nem sempre é satisfatório. Se a gente fizer uma busca rápida na internet sobre o tema maternidade e mercado de trabalho, vocês vão encontrar um número infinito de blogs, né? E, sobretudo, uma ideia que é muito recorrente, eu não sei de quem foi a autoria inicial, mas a gente vai encontrar isso o tempo inteiro nos discursos, porque ele foi sendo apropriado, não é? A sociedade nos cobra a educação dos filhos como se não estivéssemos no mercado de trabalho e o mundo do trabalho nos cobra a presença contínua como se não tivéssemos filhos. Então, essa frase não é minha, mas ela diz muito sobre a sensação que muitas mulheres têm ao se equilibrar tão delicadamente entre a maternidade e a sua carreira. E, obviamente, essa conta, né, não fecha. E aí você vai somando culpas, angústias, medos, privações. A epidemia de Covid, então, ela vai, claro, explicitar ainda mais a desigualdade existente em diversas áreas profissionais. E aqui a gente ainda precisa inserir as diferenças entre raças, né, que já são muito alarmantes em tempos considerados normais, que são tempos onde as estruturas patriarcais e racistas brasileiras são normalizadas e que agora foram drasticamente ampliadas. Porque a gente precisa entender que a Covid ela vai trazer o medo de ficar doente, não é? E o que vai acontecer diante do contágio, uma sobrecarga física e mental para as mulheres pelo acúmulo de tarefas, mas ela também vai trazer inúmeros impactos econômicos, aumento da violência doméstica, já que muitas mulheres passam a conviver muito mais tempo com seus agressores, uma dificuldade de acesso a serviços de saúde,
Tinha essa semana uma reportagem no Globo dizendo que as mulheres têm feito menos exames pré-natal, ainda, obviamente, que todos os problemas de saúde mental recorrentes desse conjunto que tanto marcou aí a vida das mulheres diante da pandemia. O isolamento social, então, ele vai representar para a maioria das mulheres cientistas um dramático cotidiano. A gente passou a trabalhar em casa com a perda da rede de apoio tradicional no cuidado com os filhos ou com os idosos. De acordo com uma pesquisa realizada pela mídia Gênero Sem Número e publicada pelo jornal o Globo, metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de outras pessoas durante a Covid. O cuidado com o outro, filhos pequenos, pais idosos, pessoas doentes, são tarefas tradicionalmente desvalorizadas, mal remuneradas ou não remuneradas e desempenhadas em quase sua exclusividade por mulheres. O chocante disso, conforme propõe a Luciana Brito, professora da Federal do Recôncavo Baiano, é que as tarefas de cuidado elas são estruturantes da vida coletiva. Ela se organiza através do núcleo familiar, esse cada vez mais marcado pela diminuição do número de integrantes. As tarefas de cuidado, portanto, elas são inerentes ao mundo do privado e responsabilidade das mulheres no seu geral. A saída para a vida pública remunerada, através da inserção no mercado de trabalho, não significou a divisão dessas tarefas entre homens e mulheres. Ao contrário, você teve uma intensa sobrecarga. E aí, a nossa situação específica. À medida que algumas mulheres no Brasil alcançavam níveis de escolaridade mais elevados e o mundo do trabalho passou a significar muito mais do que uma ocupação remunerada, ou seja, era possível investir numa carreira sólida, de prestígio e bem remunerada, houve uma mudança para esse grupo nas tarefas de cuidado. Vale lembrar que esse grupo ainda é um grupo bastante privilegiado no Brasil. Mas, diante da necessidade de exercerem jornadas de trabalho cada vez maiores, com disponibilidade inclusive para viagens constantes, as mulheres passaram a contar com a rede de apoio de outras mulheres para alavancarem suas carreiras. Ou seja, a tarefa do cuidado permaneceu feminina, agora possibilitando que algumas mulheres alcançassem lugares de maior prestígio no mercado de trabalho e outras ela vai explicitar essa situação. Afinal, o isolamento social implica um corte drástico nessa rede de apoio. O que isso significa? Que a gente precisa reconhecer a necessidade de repensar vida coletiva dessa maneira desvalorizada e invisibilizada, não é? Seja porque elas estão sobrecarregadas pelo companheiro, ou porque elas estão sozinhas, ou porque elas contam com outras mulheres para o apoio das suas carreiras. A gente precisa repensar primeiro como é que a gente melhor organiza essas tarefas de cuidado e as responsabilidades de homens e mulheres nesse fazer. Sobretudo, como eu já anunciei, diante de uma sociedade que envelhece rapidamente e é marcada por famílias com poucos filhos ou mesmo nenhum. Segundo, retomando o debate sobre a ciência, pandemia e maternidade, não é desfeito a rede de apoio, as mulheres cientistas, então, passaram a ter um imenso impacto nas suas carreiras, já construídas sob condições de desigualdade normalizada. Marcos Mendes e Ariane Figueira, que são pesquisadores do curso de administração da UFRJ, destacam vários fatores que vão afastando as mulheres da carreira científica. Primeiro, os próprios familiares nem sempre encorajam a formação das mulheres no campo da ciência, mas desde muito cedo treinam as meninas para as tarefas de cuidado, com brincadeiras constantes que remetem à família e à casa, mas pouco dedicadas à ciência e ao mundo dos negócios. No caso das cientistas de todas as áreas, a necessidade de manutenção de índices de produtividade, que já são muito complicados de serem alcançados em tempos de desigualdade normalizada, somando
não é? Essa sobrecarga de atividade e cuidado com os outros tem gerado perdas profissionais que, ao que tudo indica, vão além do período pandêmico. As mulheres na carreira acadêmica já enfrentam, não é, um ambiente tremendamente masculino. Então, elas já estão, no seu cotidiano, tendo que lidar com mansplaining, interrupting, assédios de diferentes tipos ainda são bastante corriqueiros, de acordo com várias pesquisadoras e pesquisadores. Recentemente, há uns 3 anos, a Fernanda Stanisławski, da URGS, da área da biologia, decidiu pensar no impacto da maternidade na vida das mulheres cientistas e criou um grupo chamado Parenting Science, que realizou recentemente uma pesquisa com mais de 3.600 pesquisadores de várias áreas no Brasil e trouxe alguns dados bem interessantes para a gente pensar a dimensão da desigualdade. É um trabalho muito completo e muito bem feito que está lá no site à disposição. Então, ela vai demonstrar, ela e a equipe, né, que 61% dos homens com filhos menores de 1 ano conseguiram, esse ano, publicar normalmente. Conta 32% das mães. A discrepância continua quando a gente pensa pais e mães com filhos de 1 a 6 anos. Enquanto 52% dos professores universitários mantiveram as suas publicações normais, menos de 30% das mulheres conseguiram o mesmo. 40% das pesquisadoras sem filhos esse ano não conseguiram concluir seus artigos, contra 20% dos homens. São os dados que ela traz. 68% dos homens com filhos conseguiram submeter o artigo no prazo, contra menos de 50% das mulheres com filhos. Relatório Gênero e Covid na América Latina e Caribe, publicado pela ONU Mulheres, e também pesquisa realizada mais recentemente pelo CNPq, continuam a demonstrar essas inúmeras discrepâncias. Essas discrepâncias, elas têm um impacto não só no curto prazo. Por quê? Porque é uma questão cara no campo científico, que é a questão da visibilidade, não é? É a partir da circulação de pesquisadoras e pesquisadores para divulgação de suas pesquisas entre pares ou mesmo para o grande público, que nós, das diversas áreas do conhecimento, ampliamos nossas redes, nossa internacionalização, projetamos nossas carreiras, recebemos convites, integramos novas pesquisas. No momento em que a gente tem usado cada vez mais as plataformas digitais, as mulheres também vêm sendo penalizadas, porque o fato delas terem ficado sobrecarregadas com as tarefas de cuidado impedem muitas vezes que essas plataformas que andam sendo tão bem utilizadas, a gente tem lives o tempo inteiro sobre todos os assuntos, nem sempre as mulheres conseguem participar de maneira igualitária aos homens. As cientistas estão sufocadas, então, não é, pela necessidade do cuidado e acabam levando muito mais o debate para como sobreviver a esse ano do que como usar, não é, as potencialidades que as plataformas de comunicação criaram para ampliar a sua área de ação. E aí é muito interessante, porque numa entrevista, a física Maria Cristina Barbosa, uma das principais cientistas brasileiras, com 60 anos e sem filhos, vem defender a necessidade de políticas de compensação para mães cientistas, que vão desde a prorrogação de prazos digitais e pesquisa, até mesmo a necessidade de uma pontuação específica que considere não só a licença maternidade, mas a recuperação da produção acadêmica, que, segundo ela, só costuma vir 3 a 4 anos depois. A entrevista que foi dada ao site UOL, de 26/5, merece destaque, na minha opinião, por 2 motivos. Primeiro, trata-se de uma das principais cientistas do país que, mesmo sem filho, apresenta uma enorme capacidade de empatia. Segundo, ela retira o discurso do âmbito individual ou privado, da necessidade de conscientizar o companheiro para a melhor divisão das tarefas domésticas, o que, sem dúvida, é muito importante, mas leva aí de médio a longo prazo, sobretudo porque a gente precisa educar a nova geração de meninos para que eles tenham essa percepção. Mas, tão importante como uma educação é a promoção efetiva de políticas de igualdade de gênero, ou seja, de políticas públicas coletivas,
que considerem as condições desiguais que vivemos hoje e que, diante de condições desiguais, apresente respostas para melhor equalizar. O que eu penso? Né? Eu penso que, ao lado dessas políticas, a gente precisa ampliar o interesse, não é, das mulheres em ocupar cargos de maior destaque, favorecer as mulheres ao desenvolvimento das suas carreiras. Então, a gente só vai conseguir criar efetivamente um amplo movimento de repensar, não é, o lugar das mulheres em posições de destaque, se a gente começar a construir entre nós próprias a percepção de que sim, nós precisamos investir, insistir, nós precisamos ampliar o número de mulheres na ciência, a gente precisa deixar que esse lugar seja um lugar só para mulheres privilegiadas que conseguiram, não é, a despeito das inúmeras dificuldades, chegar no topo da carreira e ampliar esse número de base. E repensar de quem é a responsabilidade pelas tarefas de cuidado. Não é? Porque se a gente não fizer essa ampliação de mulheres no meio acadêmico, a gente não vai conseguir transformar esse universo efetivamente. Né? E a gente vai ficar sempre dependendo de outras mulheres para assumir as tarefas de cuidado e, diante de qualquer problema, a gente vai ver essa rede de apoio se desfazer. Então, a minha intenção aqui é que a gente também repense um pouco, né, o quanto em tempos de desigualdade ditas normais, a gente também precisa repensar um pouco essa relação que a sociedade construiu em que caberia às mulheres as tarefas de cuidado com o outro. E o quanto que isso dificulta, não é, que a gente possa investir em condições de igualdade no mercado de trabalho. O quanto esse mercado de trabalho, na verdade, ele não dialoga com as demandas das inúmeras tarefas de cuidado que deveriam pertencer não só a mulheres, mas a homens e mulheres. É mais ou menos isso. Obrigada, professora Tatiana. Então, agora a gente abre para as questões. Então, vocês podem colocar no chat ou abrir o microfone e conversar com a gente. Enquanto ninguém faz perguntas, eu queria fazer um comentário, posso? Então, claro. Eu acho que a Tatiana trouxe várias coisas que eu acho que são super importantes a gente pensar, porque por mais que a gente tenha um cenário que a gente conhece, né? A gente tem evidências de que existe um cenário desigual. E a gente imagina que o atual contexto inesperado e prolongado vai agravar isso. Mas, na verdade, eu queria fazer esse comentário porque a maneira pela qual eu cheguei e comecei a fazer pesquisa nessa área tem a ver com o meu histórico de neurocientista, que eu acho que, na verdade, tem a ver com como a gente forma as pessoas na nossa sociedade, né? Eu acho que a questão essa de divisão de tarefas, de cuidado, ela é um bom exemplo de como a gente tem padrões, alguns mais subliminares, alguns bastante explícitos, e a gente vai tratando meninos e meninas de forma diferente desde o início. E isso tem repercussões até na própria percepção das meninas, das ambições possíveis, das responsabilidades, né? As tarefas são um exemplo, mas também tem, eu acho, em relação às ambições e em relação a habilidades também. A gente sabe que a gente passa uma infância e uma adolescência sendo estimulado com padrões que vão da brincadeira ao reforço e às dinâmicas escolares que vão nos embretando num caminho. E quando tu falasse do mansplaining, né, e etc., e eu acho que é muito perigoso porque a gente às vezes não assume que a gente também tem na universidade um padrão que repete isso. Então, subliminarmente, a gente também está dizendo para as nossas estudantes, para as nossas pós-graduandas, que tá ok, que é assim, faz parte. A gente até às vezes defende isso quase que heroicamente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante da gente ter
ter claro, porque isso a gente pode evidenciar e pensar em como mudar, né? Tem uma pergunta aqui do Matheus para a professora Mônica. Você acredita que funções administrativas dos departamentos são delegadas mais para as mulheres do que para os homens? Isso também não impactaria no número de publicações? Seria um exemplo da tarefa de organização para as mulheres? Ai, muito bem, obrigada, Matheus. Na verdade, tem uns estudos muito interessantes mostrando que mulheres são mais direcionadas para atividades de secretariado junto com de gestão, mas muito de coisas operacionais. E que muitas vezes os homens têm cargos de gestão de outra natureza. Tem estudos bons, mas principalmente no cenário americano, que tem algumas diferenças do nosso. Mas eu acho que sim, e acho que a gente, se a gente analisar com cuidado, a gente consegue fazer algumas correlações que tem evidências estatísticas muito boas de que as mulheres muitas vezes acumulam, tem estudos bons mostrando, por exemplo, assim, que as professoras universitárias, pesquisadoras tendem a acumular uma carga horária dedicada ao ensino e a essas atividades de gestão mais burocrático-administrativo maiores que os homens. E principalmente a carga horária de disciplinas de início de curso, que é uma coisa interessante se a gente pensar, que normalmente tem a ver com disciplinas mais amplas, etc. Esse é um estudo que eu nunca vi ser repetido no Brasil, né? Nem em relação aos cargos de gestão, nem em relação ao padrão de distribuição de carga horária, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que mesmo no nosso cenário, o que a gente sabe? A gente sabe que nós temos muito mais professoras mulheres com contratos horistas, que vão apenas poder dar aula e não vão fazer pesquisa, do que homens, na maior parte das nossas escolas, né, no âmbito da nossa instituição. Então, a gente tem, assim, algumas evidências de que a gente poderia repetir esse padrão que certamente deve ter o seu impacto, né? Obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Com licença. Eu, sinceramente, não tenho questões, só tenho a agradecer muito a fala de vocês. Identifico muita coisa, reflito sobre muita coisa do que ambas trouxeram, assim, e agradecer, porque vocês foram brilhantes nas falas. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou fazer um comentário mais só sobre o que o Matheus falou, que tem uma coisa muito interessante, que tem a ver com essa... Eu me lembrei, eu tinha um slide que eu ia mostrar. Quando a gente pensa nesses vieses, e a Tatiana falou muito de políticas públicas, mas eu acredito que a gente tem que pensar em políticas institucionais também, que tem que ser mais explícitas e que tem que ter algumas coisas. Mas tem um estudo muito bom mostrando que mulheres em cargos de gestão com poder de estabelecer políticas institucionais têm um impacto muito positivo na progressão de mulheres na carreira científica. Né? Tem estudos, e daí são estudos com muitas instituições mostrando quantas mulheres são contratadas e quantas mulheres, como é que é a progressão delas na carreira quando se tem uma gestora, né? Ou, nesse caso, eles usaram a questão de gênero, mas claro que a gente pode pensar que não precisa ser uma mulher para ser um gestor que vai fomentar políticas de inclusão e de equidade de gênero, né? Mas tem estudos bem bons mostrando isso. Então, eu acho que a gente tem que se articular e falar dessas coisas. E a Tatiana falou da questão de igualdade, né? Eu acho que, na verdade, a gente está falando de equidade. A gente está falando em levar em consideração cenários diferentes para trazer as pessoas para o mesmo nível de oportunidade. Eu não posso falar sobre isso hoje, mas se vocês um dia quiserem falar sobre isso, que é a minha área, a gente tem uma questão de, assim, não há dúvida que do ponto de vista cognitivo, comportamental e de habilidades, a gente tem as mesmas capacidades, né? E aquela história do gender brain e de diferentes... Isso é um outro assunto a ser discutido e desacreditado, né? Mas a gente precisa de políticas institucionais para ter esse efeito que se sabe que quando tem mulheres em cargos de gestão, acontece. Alguém quer colocar mais algum comentário, alguma questão? Não sei se tem um chat. Tem chat? Não. Bom.
Eu recebi também até comentários no privado de como se sentiram contempladas e também animadas em escutar, né? E como esse debate surgiu várias questões na nossa vida e que a gente vai pensando, assim, e por isso nos sentimos também muito contempladas, e eu me coloco nisso também. Eu acredito que foram falas muito boas nesse sentido, e agradeço mais uma vez imensamente por vocês terem aceitado o convite, por estar aqui hoje e conversar com a gente sobre esse tema tão importante que a gente tem que debater e tem que trazer sempre para a academia. Muito obrigada, eu que agradeço, adorei. Acho que o Rafael quer falar alguma coisa. Não sei, Rafael quer falar. Eu também queria, né, agradecer muito a Mônica e a Tatiana, e queria fazer, né, fiquei curioso, né, para ouvi-las um pouco mais. Esse foi um debate que a gente teve muito na área da sociologia, né, no seminário de meio termo, a questão de tentar, de alguma forma, diminuir esse fosso, né, diminuir essa distância entre a oportunidade para homens e para mulheres. E a gente discutiu muito no seminário de meio termo, enfim, né, implementar políticas concretas nesse sentido, né? E aí a gente avançou, eu acho, na minha avaliação, ao menos numa questão, num quesito, né, que é a retirada do denominador do cálculo da produtividade docente e discente do programa das estudantes e das docentes que tiveram licença maternidade no quadriênio, né? Como uma forma de retirar dessas pessoas a pressão, né, pela produção, etc. Mas aí eu fico pensando, né, vocês trouxeram um exemplo, né, de outras formas, outras decisões concretas, específicas e que têm um impacto imediato, né, para buscar essa maior equidade, enfim, como, por exemplo, a questão de regras, né, específicas em editais, né, para captação de recursos, né, e aí eu queria ouvi-las um pouco mais, não sei se vocês também viram outras iniciativas envolvendo, talvez, produção de artigos, né, envolvendo... Porque quando a gente vai pensar... a gente está falando aqui do impacto disso, né, grosso modo, em mulheres que estão fazendo mestrado e doutorado e iniciando a trajetória acadêmica, e em mulheres que estão disputando PQ. Então, e tem tem essas duas pontas, né, e as pessoas que estão nessa fase intermediária aí, né. E quando a gente fala da pessoa que está disputando o PQ, né, a questão que vocês trouxeram, a captação de recursos, né, em editais e a produção de artigos em revistas mais disputadas, né, ou mais consideradas, mais reconhecidas na área, são questões fundamentais, né? Então, enfim, gostaria de ouvir um pouco, né, de você sobre isso. Não sei se vocês chegaram se ocorre, né, algum outro exemplo enfim, de iniciativas concretas que possam, né, no processo de disputa, diminuir um pouco esse fosso, né, entre candidatos homens e candidatas mulheres. Olha, tem uma iniciativa que eu achei bastante interessante. Alguns editais de concursos públicos para carreira docente previu que se contassem 2 anos antes da licença maternidade se a mãe tivesse uma criança de até 5 anos, não é? E isso era uma maneira de observar, então, a produtividade dessa mulher antes da maternidade, porque, no geral, eles contam os últimos 5 anos de produção, mas para quem era mãe há menos de 5 anos, esses editais previam a contagem de 2 anos antes da licença maternidade. O universal do CNPq, por exemplo, ele não prevê a licença maternidade, né? Eu tive o universal do CNPq e tive o meu filho e não tive licença maternidade no universal. Passados 36 meses, eu tive que dar conta daquilo que eu havia proposto. O CNPq anunciou que ele iria abrir um espaço no Lattes para que as mulheres registrassem, não é,
que tinham vivido licença maternidade num determinado período, mas isso efetivamente também não se concretizou. Então, a gente tem aí ainda, eu acho que uma longa caminhada pela frente. Mas eu acho que essa caminhada, como eu falei, ela se ampliou muito de 2015 para cá, por conta dessa onda feminista, e é muito interessante observar, né, como é que a universidade é um espaço muito sensível às demandas societárias. Então, muitas vezes, determinados temas, ao ganharem um amplo espaço público, rapidamente são incorporados, porque eu me lembro que quando eu era uma jovem estudante de mestrado e doutorado, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, isso não se colocava, né? Então, isso também demonstra a vitalidade da universidade em dialogar com a sociedade. Às vezes a gente é muito cruel conosco, né? E a gente diz que a gente nem sempre está ali afinado, mas o impacto que a sociedade causa em nós e a nossa capacidade de ir respondendo, né, através de muitas iniciativas, talvez a gente não tenha a visibilidade, porque, obviamente, os meios de comunicação nem sempre se interessam por nós como deveriam. Mas nós sim produzimos impacto e respondemos e nos repensamos. Então, para mim, hoje, esse debate está muito marcado pela explosão feminista. E ele é um debate de só 5 anos. E ele já se produziu muito sobre o tema. Eu acho que a gente vai conseguir avançar. Mas eu gostaria mesmo de ver esse grupo hoje de mulheres, que é um grupo pequeno dentro da universidade, se ampliasse, porque eu acho que o quantitativo fará muito bem e uma enorme diferença para a ampliação das nossas conquistas. Então, acho que para além da gente buscar, né, conquistar novos espaços para nós, pequeno grupo, a gente precisa também buscar maneiras de como ampliar nossa base. É isso, né, as considerações. Assim. Uhum. Eu concordo com a Tatiana, eu acho que claramente a questão da licença maternidade, que na verdade, assim, achar que a licença maternidade corresponde a 4 ou 5 ou 6 meses por si só, né, que o impacto disso vai ser só nesse período já é uma ingenuidade, e acho que a Tatiana mesmo comentou, mas se vê, tem estudos que mostram que o efeito ele se arrasta ou se ele se manifesta por pelo menos 2, 3, 4, 5 anos. Então, eu acho que essas estratégias de correção são interessantes. Tem outras sugestões, tentando pensar além, né? Eu acho que, claro, normalmente a minha abordagem é assim, nós temos que pensar no macro, nós temos que pensar em todos nos nossos processos, sempre que der, se tem chance da gente ter iniciativas que fomentem a equidade. E isso é super desafiador, porque a gente também quer ser justo, a gente quer ser, né, inclusivo e tudo mais. Mas acho que tem iniciativas diferentes que, às vezes, nos pequenos níveis, por exemplo, na minha área de neurociências, se criou as próprias jovens que iam aos congressos, como muitas áreas acontece, principalmente nos STEM fields, né, se davam conta do seguinte, as grandes palestras eram sempre proferidas por grandes professores, homens, né, grandes cientistas, etc. E daí um dos contra-argumentos era que não se tinha muitas mulheres, e realmente a gente sabe que tem né, as mulheres não estão naqueles super, na ponta, na mesma proporção. Mas daí se criou repositórios em que as próprias mulheres, são repositórios abertos, em que as mulheres vão lá, as neurocientistas se cadastram e dizem todas as suas áreas de expertise. Então, se recomenda que os congressos científicos da área de neurociências, por exemplo, antes de fechar os painéis, consultem essas bases de dados para integrar cientistas de verdade, aumenta a exposição, aumenta o currículo, né? Então tem um artigo que saiu agora durante a pandemia no PNAS que fala um pouco disso, como é que a gente poderia fomentar o currículo, pelo menos que não seja para dar oportunidades de destaque e de construção, e acho que isso é super interessante quando a gente pensa na pós-graduação, né? Nos nossos eventos, nas nossas pequenas contribuições. Eu sempre acho que a gente tem que também, às vezes, né, chutar o pau da barraca e evidenciar os problemas que a gente encontra. Mas eu acho que pensar em iniciativas proativas como essas, os próprios processos seletivos para pós-graduação poderiam levar em consideração essas métricas de ajuste da maternidade e outras coisas assim, né?
Mas eu acho que se a gente pensa, usando esse exemplo dos repositórios, se a gente faz um movimento né, de dar mais oportunidade, não tem dúvida de que a gente vai ter um monte de pequenos, né? As pessoas vão, né? Assim, é legal para o currículo, é legal para conexões, é legal para fazer colaborações. Tem estudos mostrando que as mulheres acabam também tendo muito menos colaborações internacionais, por exemplo. E daí a gente pode imaginar, isso não está aparecendo na licença maternidade, mas a gente tem um problema de divisão de tarefas, como a gente estava falando, e as mulheres têm menos flexibilidade para viajar, né? Então, a gente tem menos procura de professoras, pesquisadoras para fazer isso. Então, a gente talvez também possa pensar nesse tipo de ajuste, né? Tem um depoimento aqui da Rosa, que ela colocou no chat. Maravilhosas, palestra muito interessante. O termo desigualdade normalizada, utilizada pela professora Tatiana, perfeito. Como mãe, mulher, me identifiquei em todas as falas. O debate disse muito sobre a vida acadêmica, científica e profissional feminina. Muito obrigada, muito gentil. E Se alguém quiser colocar, pode falar. Não, eu só ia dizer que, ainda respondendo a pergunta do Rafael, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, nos comitês de área, de fazer um movimento para que a gente tenha representantes mulheres nos comitês, né, e nos comitês de avaliação e etc. E quando a gente faz indicação de representantes para avaliação ad hoc, etc. Tudo isso já é um movimento que eu acho que é positivo. Desculpa, tá? Imagina. Alguém tem mais alguma contribuição, alguma questão que queira trazer? Porque a gente tem ainda 10 minutos. Bom, a gente está com vergonha, estamos um pouco encabulados. Mas acredito que falo por todos que foi um ótimo debate. De novo, agradecendo pela participação de vocês. Obrigada. Lembrando que daqui a pouco tem a nossa palestra de encerramento, né, às 6 horas, e fica o convite também para todo mundo. E lembrando que, é verdade, pedir para quem puder ligar a câmera, quem não ligou, para a gente tirar a nossa foto, estilo Zoom. Que é a nossa forma de registro agora. Que menino lindo, Thaís. Que meninão. Quero pegar. Ai, que bonitinho. Ah, é uma menina? Sim, Olivia. Desculpa, eu achei que era um menino, desculpa. A Olivia está acompanhando todo o evento. Ai, que bom. O meu tá com o meu companheiro. Tá sendo cuidado pelo meu companheiro. Oi. Então é isso, gente. Muito obrigada. Olivia fechou. Daqui a pouco. É verdade. Muito obrigada. Nos encontramos. Não vamos parar de falar sobre isso. Não tem muita coisa para falar. Não. Sim, muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tchau, Rafael. Tchau, Mônica. Um prazer ouvi-la e conhecê-la. Prazer também. Vamos nos encontrar por aí. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau, Obrigada.